Quero pedir para você abrir um texto comigo, Romanos 12. Pessoal, semana que vem tem ensaio do Prega Pastor, tá bom? Romanos 12, versículo 2, abre para mim em várias versões. Não tem nada a ver, obrigado Miguel. Não é texto da palavra, mas eu quero começar com esse texto. A minha água está aqui, por gentileza, na minha mochila aqui. 12:2. Vocês sabem de cor. Por que vocês estão esquecidos? Como é que começa? Isso, é exatamente isso. Aqui um falou uma coisa, outro falou outra e outro falou outra. Tudo bem, não tem problema. Eu quero que vocês leiam essas versões diferentes. Então, primeira parte do versículo, vamos lá. Não vos conformeis com o quê? Com este século. Quem tem diferente? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. O que mais? Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Mais alguma versão? Não viva como vivem as pessoas deste mundo. Mais alguma versão? Você só não pode ter aversão, amigo. Versão você pode ter. Paulinho, você está aí, Paulinho? Um presente para o Paulinho. Cadê a gatinha? Veio ou não? A Melina está aí. A gatinha é essa, a outra não. O Francisco, nós estamos meio brabo com ele. A Melina está aí. Seja bem-vinda. É o primeiro dia da Melina, gente. Merece dar um presentinho para ela também. No meu nome. Um beijinho nela. Mais uma versão. Não seja moldado com este mundo. Aí atrás, ninguém tem Bíblia aí atrás, gente? Do meio para trás, ninguém tem. Por favor, então. Do meio para trás, por favor, irmãos. Ariel. É que o Ariel sabe tudo de cor, ele nem traz a Bíblia. Irmãos, não se amoldem ao padrão do mundo. Então diga assim comigo, a minha família vai viver o padrão de Deus e não o padrão desse mundo. Fala para o amiguinho que está do seu lado. Existem dois padrões, o do mundo e de Deus. Nós estamos aqui para quê? Para que nós estamos aqui nessa noite? Para que nós estamos buscando ao Senhor? Por que nós temos uma vida diante dEle? Levante sua mão e diga, Jesus, eu quero o teu padrão. Diga, o teu padrão. Diga, na minha vida, na minha casa. O que mais que você quer? O padrão de Deus. Irmãos, é porque às vezes, por que eu estou introduzindo dessa maneira? Porque às vezes tem gente que vem aqui, me ouve, mas vai embora e vive o padrão do mundo. Tem gente que vem aqui, faz o culto, tira o pé do chão. Tem gente que até oferta, dizima, mas ele vai embora e vive o padrão do mundo. Não dá. Não dá. A gente está falando de família, irmãos. Há uma guerra natural e espiritual quando se entra no tema família. Irmão, como pastor, é o mês mais difícil da vida da igreja. Eu estou falando sério. É o mês mais difícil da Zoe Joinville. É o mês de agosto. É o mês da família, Cléia. É o mês aonde é uma luta, cara. É o mês da família. Não é brincadeira. Por que, irmão, que é uma luta? Por que você acha que é uma luta? Porque o inimigo não quer que você viva um padrão de Deus na sua casa. O inimigo não quer um padrão de Deus na sua família. Ele quer que a sua família fique no padrão do mundo. Fique no padrão dele. Em nome de Jesus, faça essa declaração de fé sobre você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa viveremos o padrão de Deus. Porque nós não vivemos conforme esse século. Nós não nos amoldamos a este mundo. Nós não nos conformamos com esse sistema.
Se todo mundo faz, a minha família não faz. Se todo mundo vê, a minha família não vê. Se todo mundo joga, a minha família não joga. Se todo mundo compra, a minha família não compra. Se todo mundo toma, a minha família não toma. Porque a minha família vive debaixo do padrão de Deus. Eu não estou aqui para impor nenhum padrão a você. Mas eu quero que você ore dizendo: Espírito Santo, traga o teu padrão sobre o meu coração agora, amém? Você pode orar isso? Diga: não quero o padrão do pastor Lipe, eu quero o teu padrão, Espírito Santo. O padrão da tua palavra. E agora nós vamos abrir a palavra. E ao abrir a palavra, eu clamo que o poder de Deus emane da palavra e traga o padrão dele para nós, amém? O versículo que eu quero usar é muito curtinho. Está em Gênesis 39, 9. Só para contextualizar vocês conhecem a história de José na casa de Potifar? Quem não conhece essa história, levanta a mão que eu vou contar para você brevemente. Todo mundo conhece, não conhece? Vou te contar, só uma pessoa não conhece? Que daí eu vou contar para uma pessoa, eu vou reduzir, ou tem duas, daí eu aumento um pouquinho. Só uma pessoa não conhece. Duas não conhecem. Quem está com vergonha? E não quer falar que não conhece? Agora 2 já levantaram a mão. Então eu vou pedir para alguém contar para nós, já que todo mundo sabe. Tem mais alguém que não conhece? Levanta a mão, senão você vai contar. Tem mais um ali que já falou que não. Então já são 3 que não conhecem. Conhece, gremista, aí atrás? Então levanta. Conhece? Então conta para a irmã ali, Gênesis 39. Não? Gênesis 39, José está na casa de Potifar. Ele trabalha nessa casa. Ele é mordomo nessa casa. É a casa de um governante, direto de Faraó, né? E ele está ali nessa casa. E ele é o mordomo, ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo, financeiramente, administrativamente. Ele é o cara que sabe de todas as coisas dentro dessa casa. Só que ele é um estrangeiro, certo? Então tem todas essas questões culturais também. Em determinado momento, a esposa desse cara se engraça com José. Entende? E José, então, ele se manteve em santidade, em fidelidade ao seu Senhor e também a Deus. Ele se posiciona, né? Ela veio com aquele papinho, ninguém vai ficar sabendo. Já viu esse papinho, não? Depois a gente apaga a mensagem. Já viu, não, esse papinho? Foi o papo dela, né? Cria um perfil fake. Foi o papinho dela, né? Compra outro chip. Depois a gente joga fora. Foi o papinho dela. Mas José falou: não vamos por esse caminho. Olha o texto agora. Uma vez contextualizados, vamos para o texto. Eu não pedi para vocês, né? Ou pedi? Gênesis 39, 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Olha José. Ninguém nessa casa. Assim começa ali. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele sabe quem ele é. Ele sabe onde ele está. Amém? Ele sabe. Não tem ninguém aqui maior do que eu. E aí ele vai falar assim, ó. Ele nada me negou. Ele quem? Potifar. Deus não. Calma aí, irmãos. Potifar. O dono da casa. Na minha versão aqui fala o meu senhor. Com S minúsculo. Meu senhor. O dono dessa casa nada me negou. A não ser a senhora. Por quê? Você é mulher dele. Para quem que ele está falando isso? Para a própria patifona, né? É o Potifar e a patifona, né? Porque é patife fazer isso, né? Em nome de Jesus, Senhor, levanta aqui homens a partir de mim, dos meus amigos, que tenham essa característica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não me deu permissão para tocar em você. Ele não me deu permissão. Como é que continua? É aqui que é o final, irmãos. Como poderia eu então
cometer algo tão perverso e pecar contra Deus. Olha a consciência dele, Lucas. Olha a consciência dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso? Fala para quem está do seu lado e diga assim, ó, continua sendo perverso, irmãos. Essa temática continua sendo perversa, tá? Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Deus? Consciência de santidade, consciência da presença. Na primeira vigília que nós tivemos aqui, nós somos ministrados sobre ter consciência da presença na casa de Deus. Lembra? A Thay falou sobre isso, depois a pastora veio e não estava aqui, estava na correria, falou a mesma coisa, sem saber. Eu falei, você repetiu a palavra da Thay praticamente? E ela assim, eu nem ouvi a Thay falando. O Espírito estava produzindo isso na gente aquele dia, irmãos. Né? Então essa consciência, eu não posso fazer algo tão perverso contra Deus. Dito isto, mês de agosto é o mês da família. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, estamos o mês todo alinhando nossas famílias de acordo com a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus, nós cremos que Deus criou a família, Deus abençoou a família, Ele é bom para família. E nós cremos que tudo que Deus quer manifestar aqui na terra é por meio da família. Deus quer fazer aqui na terra é por meio da família, mas não é qualquer família. São famílias que vivem e que manifestam os valores de Deus aqui na terra. Irmão, uma família que manifesta a glória de Deus e o valor de Deus atrai a bênção de Deus. Diga isso comigo, famílias que manifestam os valores de Deus, a glória de Deus, atraem o favor de Deus. Atrai o favor de Deus. Famílias generosas, famílias abençoadoras, famílias hospitaleiras. Faz parte da palavra, né, irmão? Ser hospitaleiro. Atrai a bênção, atrai o favor de Deus. Quando Deus chama Abraão, Gênesis 12, Deus fala para Abraão assim, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E é muito legal, 2 Coríntios 1:20. Olha o que Paulo vai dizer ali, ó. Porque todas as promessas que há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Todas as promessas feitas por Deus, nele tem o sim e o amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Diga isso comigo, todas as promessas feitas por Deus, nele tem o sim e o amém, em nome de Cristo Jesus. Então, eu quero chamar você para este lugar, de trazer a sua família conscientemente para esse lugar, irmão, do padrão de Deus para a sua família. Né? Nós estamos usando como personagem central a vida de José. Você lembra o que está escrito em Gênesis 49:22? Foi o primeiro texto que a pastora Aninha usou. Abre aí para a gente, porque esse é a base do José. Um homem que passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas esse versículo é o base. Gênesis 49:22. O que diz ali? José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos correm sobre o muro. Em nome de Jesus. José é um ramo frutífero e os seus ramos passam por cima dos muros. Mas diga assim comigo, José está ligado à fonte. Né? Então tem três coisas. José, ramo frutífero ligado à fonte, e o seu ramo passa por cima das dificuldades, por cima das lutas, por cima dos muros, em nome de Jesus. Hoje nós já estamos na terceira mensagem. E o tema de hoje é consagração em família. Por isso que nós vamos entrar nesse tempo de jejum. Consagração em família. Qual que era o coração de José? Cometeria eu tamanho pecado, tamanha perversidade contra Deus? É isso que está no coração dele. O que está no coração dele? Não vou cometer um pecado contra Deus. Irmãos, você sabia que
o fator que mais destrói família é o pecado? Quem já viu uma família sendo destruída por um pecado? Mas ele é bom nisso, ele é bom nisso, ele é bom nisso, ele é bom nisso. Mas tem um pecado. Mas ela é tão boa, ela cozinha tão bem. Eu não imaginei que ela fazia isso, mas um pecado destrói famílias. Um pecado. Esses dias eu vi um vídeo, um senhor na praia, todo bonitão, parece o meu sogro assim, senhor de mais de 60 anos. E aí o cara perguntou, você é casado ou é solteiro? Ele disse assim, eu sou solteiro. E o cara falou, você foi casado? Ele, sim, por 30 anos. E ele falou, por que terminou? Que na pandemia minha empresa faliu e entramos numa crise financeira e o casamento acabou. O casamento acabou por causa do dinheiro? Por falta de dinheiro? Qual que é o pecado por trás disso? Qual que é o pecado por trás disso? Vamos, gente, pode falar. Eu perguntei se pode falar. Amor ao dinheiro? Avareza, né? Avareza. Não foi o fato de ter dinheiro, não foi o que sustentou o casamento. E nem o fato de ter acabado o dinheiro. O que arrebentou? O pecado da avareza. Cegou a ponto de não ver mais o amor. Cegou a ponto de não ver mais uma história de 30 anos. Avareza. Você sempre me deu tudo, agora você não está me dando nada. E aí por diante. Diga comigo, um pecado destrói uma história de 30 anos. Por favor, amigo, não deixe um pecado destruir sua história. Não deixe um pecado destruir sua história. Vamos clamar junto. Espírito Santo nos fortaleça para que nenhum pecado destrua a nossa história. Não deixa um pecado destruir a sua história. Não deixa um pecado destruir a sua história. Nós temos uma estatística sobre o cristianismo no Brasil. 86% da população brasileira se diz cristã. E aí, entre católicos e evangélicos. Evangélicos, 26% da população brasileira. A cada 4 pessoas, um se diz cristão evangélico. Vou na igreja. Agora, deixa eu te perguntar, que tipo de cristão tem sido esse, hein, velho? Hein? O que é ser cristão? Ser parecido com Cristo? Seguir a Cristo? O que mais? Ser luz, ser sal? Ter nojo do pecado? Amém, irmãos? Amém, irmão? Um cristão, ele pode até pecar, mas ele não peca em paz. Um cristão pode até cometer um pecado, mas ele não peca gostoso. Se você é cristão e está pecando gostoso, seu cristianismo está falso. Porque um cristão não peca gostoso, porque não tem nada a ver com a santidade dele. Quem gostou dessa? Você podia ter feito um rios, né? Eu sentadinho aqui, todo arrumadinho. Agora do David Leonardo você faz, né, seu sem vergonha? Eu vou trazer ele aqui um dia. Repete. Eu não repito também não, sai fora. Nem lembro o que eu falei, depois a gente assiste no YouTube. Olha lá, aquele lá falou que não, do David Leonardo não faz não. Te amo, Dave. Um dia o Dave vai vir aqui. Amigo do Celso. Não querem o Dave aqui? É uma benção o cara aqui da cidade. Irmãos, fecha esse parênteses aí. Deixa o cara pregar o evangelho, fazer a parte dele. Ele faz o que eu não faço, amém? E eu faço o que ele não faz. Está tudo certo, amém? Um joga pela esquerda, o outro joga pela direita. É um time. E não posta isso. Isso não precisa ser postado. Tá bom, Junão? Vamos assim e prossegue o barco, né? O que eu estava falando? É polêmico esse assunto, né, irmãos? Então, domingo que vem a palavra é sobre o Dave. Vamos pregar sobre ele domingo. Polêmico, né? Mas o que eu estava falando, irmãos? É um cristão que tem nojo do pecado. Ele não tem como, irmão. Você está cristão com o Espírito Santo, buscando a presença e está gostando, não tem como. Uma coisa está muito errada. Muito errada.
Um cristão quer ser parecido com Cristo. Agora, qual é o problema, irmãos? Que nós estamos vivendo uma geração que se diz cristão, mas continua moldada aos padrões do mundo, aos valores do mundo. Isso é muito problema. Isso é muito problema. Que nós estamos vivendo uma geração de muitas pessoas que vão na igreja, mas não mudam de vida. Irmão, Jesus não morreu para você ir na igreja. Jesus morreu para você entregar sua vida para Ele. Jesus não morreu. Irmão, a igreja é o lugar da gente se conectar, da gente estar junto, é gostosinho. Nossas crianças brincar, se divertir. A gente passar umas raivas. Passar umas raivas junto. Às vezes dá umas raivas. Mas eu sou salvo para entregar minha vida para Ele, irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Amém? Eu sou salvo para representá-lo, para ser um cooperador da sua obra. Eu sou salvo para ser um discípulo dele. Eu sou salvo para ser parecido com ele. Agora, qual é o problema, irmãos? Nós temos 26% de cristão no Brasil. Agora, quantos dessa porcentagem se parecem com Jesus? Quantos dessa porcentagem tem uma casa coerente com a caixinha de promessa? Quem tem a caixinha de promessa? Não tem mais, né? Aquela caixinha colorida, né? Não tem mais, né? A mãe ainda tem, né? Minha mãe ainda tem. Graças a Deus, mãe. Né? Irmãos, agora presta atenção. Se os pais são falsos cristãos, o que será dos filhos? Estava falando com o André hoje, né? E eu vi uma frase essa semana. A criança tem dificuldade de ouvir o que você fala, mas ela tem muita facilidade de copiar o que você faz. Sim ou não? Às vezes você fala com a criança, eu já falei. Mas ela copia o que você faz. Na hora ela copia o que você faz. Copia o que você faz. Então, irmãos, em nome de Jesus, a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, ela é cheia do chamado para que a gente discipule bem a nossa casa, né? Ao deitar, ao levantar, quem lembra disso? Inculque na cabeça, amarre, ata aos pescoços, né? Ata a santidade ao Senhor, ata na sua testa, traga para dentro da sua casa. A primeira Páscoa, irmão, ela é celebrada dentro da casa. É cada um na sua casa com o seu cordeiro. Cada um na sua casa com o seu Cristo. Aleluia, não é na igreja. É cada um na sua casa com Cristo. Glória a Deus. E cada pai é responsável por pegar o sangue e passar nas portas. Ô Dani, imagine o cara que matou o cordeiro, Dani. Aí tomou um bom vinho, dormiu e não passou o sangue no umbral aquela noite, Dani. Meu Deus do céu, eu gosto desses. Deus, levanta mais 15 desses aí que, meu Deus, interage comigo. Imagina esse cara, Fernandinho. Ele fez tudo, mas esqueceu. Tomou um vinhozinho demais e dormiu, não passou o sangue. Irmãos, tem detalhe que você tem que fazer, Pedro. Eu sei que é novão, aprenda aí logo, senão você vai aprender de outro jeito. Irmãos, é isso. É o pai que tem que fazer. E não é sobre falar. Aquele pai que era o responsável por passar aquele sangue naquele porta daquela casa. Aquele pai que era responsável. Em nome de Jesus, irmão. E é esse pai que vai gerando filhos responsáveis também, amém? Essa casa que faz, que vai gerando filhos que faz, que vai gerando netos que faz, né? Agora, hoje aqui eu estava vendo a Mel adorando junto com as avós. Olha que privilégio, né? Que maravilha, né? A Mel e essas duas avós. As avós fizeram bem, os filhos estão mais ou menos, mas os netos estão dando certo. E não é pelo que a gente fala, irmão, é pelo coração, é porque a gente está fazendo, amém? A gente está fazendo, em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos pecados já fizeram a sua casa passar mal? Levanta alguma lista de pecado aí, porque senão a gente fica sempre no pecado aí de conotação de adultério sexual. Existem outros que não têm esse peso, mas que também faz a casa passar mal.
Hã? Egoísmo, olha, é forte, hein? É um pecado que faz a casa passar mal. Frieza. Ô Ney, tem um que eu acho muito pesado, que é a indiferença. Uau, é junto com a frieza aí, Ney. Indiferença. Aqui falou o que aqui? Negligência. Olha aí, faz a casa passar mal. Orgulho, mentira. Ah, mentira faz a casa passar mal, né? A mentira faz a casa. Quem já teve que lidar com mentira dentro de casa, não levanta a mão não. Levanta a mão não, porque é ruim levantar a mão nessas horas. A pastora está levantando um pecado aqui, irmãos. O pecado de não orar. Porque para o cristão a oração, né, irmão, é um privilégio, né? Não ter diálogo. Olha, é isso. Murmuração. A palavra diz, né, que ficar numa casa com uma mulher que murmura, rixosa. Aí, mulherada, recebe essa palavra aí. O negócio é com vocês. Homem é santo, homem não reclama. Homem só não sabe onde ficam as coisas. Né? O maior trabalho que nós dá é esse, né? Nós não sabemos onde ficam as coisas. E assassina o português de vez em quando, igual eu, e minha mulher fica muito brava. O que mais, irmãos? O que mais que faz a casa passar mal? Administração financeira. Falta de administração financeira. Sabe uma coisa sutil que faz a casa passar mal? Falta de admiração. Falta de admiração. Sabe aquela mulher que vai lá e faz a melhor comida com os melhores temperos e o cara senta, come, dá aquele arrotão. Mas ele não fala, ficou gostoso, meu bem. Essa páprica, essa admiração. Sabe aquele homem que lava a louça, deixa tudo maravilhoso, passa um pano, a mulher nem percebe. Quando for assim, meu amor, chega em casa e fala assim, meu amor, que pia maravilhosa. Nunca vi uma dessa. Né? Eu admiro você porque você é uma benção. Você tirou o lixo hoje, meu amor. Fazia um mês que você não fazia isso. Moleque, as moscas já estavam uma loucura lá em casa. Mas fez, né, Ney? Tá feito e bem feito, né? Mas, irmãos, a falta de admiração é ruim, né? Aí depois chega uma amiga no trabalho e admira o cara. Uau, você fez a barba, você está cheiroso. Você trocou de carro. Seu tênis é novo. Admiração. E vice-versa, tá, irmãos? E vice-versa. Vice-versa. Admira os detalhes, né? Você conhece aí o corpo da sua esposa aí, né? As pintas, admira. A cicatriz, admira. Porque senão o outro vai admirar e você vai rodar, playboy. E não me diga que eu não avisei depois. Admira os defeitos. Como? Não sei, dá um jeito aí. Ou pelo menos ri dos defeitos. Amém, irmão? Pelo menos ri deles. Se diverte com eles. Né? Se diverte com aquele marido que faz pum enquanto está dormindo. Ai, meu Deus, a noite inteira. Não aguento mais, se diverte. Grava ele, põe no grupo da família no outro dia. A Ana, quando está muito cansada, ronca. Eu vou gravá-la roncando qualquer dia, vou mandar para vocês. Ronca, meu amor, você é muito cansada. Ninguém acredita, essa princesa, cara, fica na minha cara assim, ó. É verdade. Ninguém imagina. Mas em vez de ficar bravo, irmão, dá risada, velho. Vai fazer o quê? E se está cansado, meu Deus, que bom que está aqui do meu lado. Que bom que está dormindo. Que é bom que entrou num sono profundo. Quantos de nós tem insônia? Quantos de nós tomando remédio para dormir? Que bom que ele está igual uma pedra aqui. Que bom que está aqui do meu lado. Né, Lê? A Lê fica sozinha. Quantos dias, né, Lê? Que bom que ele voltou. Dá risada, irmão. Dá risada. Admira. Dá risada. Tudo isso, irmão, se relacione com Deus que é santo. Por que José falou para aquela mulher que ele não queria ela? Porque ele tinha uma relação com Deus que é santo, irmão.
E ele fala, é longe de mim fazer isso contra o meu Deus. Longe de mim fazer isso contra o meu... Mas não tem câmera, José. Ninguém está vendo. Ninguém vai ficar sabendo. Longe de mim fazer isso contra o meu Deus. Longe de mim fazer isso contra o meu Deus. Amém, igreja? Amém? Em nome de Jesus, nós fomos comprados por Cristo, santificados em Cristo. Nascemos de novo em Cristo, fomos batizados nele, vivemos nele, em nome de Jesus. Não podemos viver o padrão do mundo. Por que José pode fazer isso, meu amigo? Porque ele é um ramo junto à fonte, é um ramo junto à fonte, e ele sabe que aquele pecado vai afastar ele da fonte. Ele sabe que aquele pecado vai trazer sequidão para ele, vai trazer morte para ele. E ele sabe o valor daquela fonte. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos afasta da frutificação em família. Em nome de Jesus, irmão. Existe uma bênção maior do que a bênção financeira. Tem muita gente que pensa muito assim, minha família vai bem. Por quê? Porque a conta está muito bem. Não, meu irmão, nem tudo depende das suas finanças. A bênção do Senhor vai além das suas finanças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, eu preciso tratar parente como parente. E família como família. Qual que é o rolo, irmãos? O rolo que às vezes nós estamos tratando parente como família e família como parente. Misericórdia. Às vezes tem filhos que ainda estão honrando mais os pais do que o casamento. Os parentes. Irmão, depois que você casa, família é a sua casa. Os demais são parentes. E a palavra para Abraão é, Abraão, deixa a tua parentela, porque eu quero fazer uma família com você e com Sara. E aí nesse meio, cara, vocês estão muito envolvidos nas histórias de Ló, muitos envolvidos na história de Terá. Eu preciso que você e Sara sejam uma família. Uau! Eu tenho grandes bênçãos para vocês, mas eu preciso tratar com a sua família. Preciso tratar com o seu lar. Eu preciso tratar com o coração de vocês dois. Amém, irmãos? Amém? É muito ruim, irmãos, quando o casal tem algum tipo de problema e antes de resolver o problema, um foge para a casa do pai, o outro foge para a casa da mãe. É muito ruim porque não amadurece. Não tem problema ter problema. Não tem problema ter crise. Agora é muito problema você ir para a casa da sua mãe. É muito problema você ir para a casa do seu pai. É muito problema você procurar os seus parentes. E ainda procurar o parente às vezes para criar uma barreira, né? Ai, eu não aguento mais ele, porque ele... É problema. Então, irmãos, uma família no padrão de Deus é o seu lar em primeiro lugar, amém? É a sua casa, essa é a família no padrão de Deus. Nós vamos sempre respeitar, nós vamos amar, vamos dar o nosso melhor, mas você precisa entender isso, irmão. Agora preste atenção numa coisa. Diga assim comigo, ser família não é apenas morar junto. Ser família não é apenas dormir na mesma cama. É além. Por exemplo, você tem uma casa ou você tem um lar? O que você tem hoje? Uma casa ou um lar? Casa, qualquer um pode ter. Lar é coisa de família. Amém? Casa. Tem gente que tem várias. Nem mora nela. Mas é dono da casa. Agora um lar é coisa de uma família. Aos casais eu quero perguntar, você tem um casamento ou você tem um ajuntamento? Porque casamento é uma coisa. E outra coisa é a gente se ajuntou aí. E vamos ver o que dá. Estamos juntos há tanto tempo. Né? Você tem filhos ou você tem
criaturas, criaturinhas, agregados. Você tem filhos? Quando eu falo de filhos, eu gosto muito de falar que filho não se cria, filho se educa, né? A gente cria porco, né, Ney? Cria, quando alguém fala que tem uma criação, é porque ele tem umas galinhas lá atrás, uma ovelha, sim ou não? Filho a gente não cria, filho a gente ensina no caminho que deve andar. Filho a gente educa, filho a gente ama. Você tem filho ou você tem criação? Tem umas criaturas aí. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Né? Nós temos sido pais ou inimigos? Temos sido pais que dão destino ou inimigos que provocam feridas, raivas, dores? Diga, pai dá destino. Mãe dá destino. Sou pai de destino, sou mãe de destino. Em nome de Cristo Jesus. Eu quero ler uns versículos com você. Em primeiro lugar, 1 Pedro 3,7. Alguns textos que vão trazer esse padrão de Deus para a nossa família. 1 Pedro 3,7. Alguém pode ler? E daí eu tomo água. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, ouviram, maridos? Vamos ler de novo na versão ali do telão, Cláudio? Leia o telão, por gentileza. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa. Sejam sábios no convívio com a sua esposa. Tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Aleluia. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Padrão de Deus para nós, irmão. Amém, igreja? Padrão de Deus para os maridos. Padrão de Deus. Pastor, eu estou fora desse padrão. Jesus, me ajuda, que eu quero esse padrão para minha casa. Quero tratar minha esposa com honra, quero ter discernimento, quero entender que ela é a parte mais frágil do relacionamento. Amém, irmãos? Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Vamos, gente. Acorda aí, Pedrinho. Tá dormindo, pô? Amém? Em nome de Jesus. Porque se isso não acontece, Pedro está dizendo, se você continuar com essa dureza, com esse bloqueio, as suas orações serão interrompidas. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém, homens? Mulherada, vocês ficaram felizes, né? Agora vamos então para um textinho para as mulheres aí. Fala, Deus. 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7,14. Mulher, olha o seu poder. Olha a potência que você tem, mulher. Mulher, você não precisa de curso para ser empoderada. Você já é empoderada pelo Espírito Santo. Preste atenção nisso, mulher. Você é empoderada. Só que você precisa acreditar na palavra que é liberada sobre você. Olha o texto. Pois o marido descrente é santificado pela mulher. Quem? Por quem? O marido descrente é santificado pela mulher. Quem que santifica o marido? Mulher. Quem? A mulher. Olha o poder que tem na mulher. Olha o poder que tem na mulher. Para de reclamar, irmã. Santifica ele. Para de reclamar. Continua. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Aleluia. Filhos santos. Mulheres santas santificam o marido e geram filhos santos. Aleluia. Mulheres santos santificam a casa. Irmão, eu tenho certeza, o texto não fala isso, mas essa santificação vai trazer também a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Porque assim como um pecado faz mal para a casa, a santificação vai trazer bênção para essa casa. Assim como um pecado faz mal, a santidade vai fazer muito bem. Vai trazer muita bênção, muita alegria, muita conquista,
Muita paz em nome de Cristo Jesus. Amém? Hebreus 13, 4. Falando sobre o casamento agora. O que diz? Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amém, irmãos? Diga, Deus julgará. Diga assim comigo, dura coisa é cair nesse tribunal. Dura coisa é cair nesse tribunal. Eu prefiro cair nas mãos de um advogado, que é justo e fiel, Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós hoje. Hoje. Mas tem um dia que o tribunal inverte. E aí ele se torna aquele que vai julgar. E dura coisa será cair nessas mãos. Imorais e adúlteros. Ah, mas todo mundo faz. Mas eu vivo o padrão dos céus. Mas é normal, não dá nada. Não dá nada. Vamos abrir essa relação um pouquinho para apimentar. O YouTube hoje complica, irmãos, que eu tinha uma história para contar aqui, mas não vou contar, não. O YouTube tem que mudar o jeito de pregar e de ser por causa do YouTube. Então eu posso ir preso daqui a pouco, Rafa. Vamos ficar por aqui. Meu advogado falou que é melhor continuar a pregação. Mas, irmão, cuidado, irmão. Vamos apimentar. Vamos apimentar. Cuidado, irmão. Vamos assistir um vídeo para apimentar. Vamos apimentar. É o padrão do mundo. Não é o padrão de Deus, irmão. Amém, irmão? É o padrão do mundo. Não é o padrão de Deus. 1 Pedro 2,9. Ele libera essa palavra sobre as nossas casas. 1 Pedro 2,9. Pode ler. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, aleluia. Diga assim comigo, Deus fez a minha família para viver em santidade. Aleluia. Deus fez a minha casa para viver em santidade. E quando a Bíblia fala de um lar santo, ela fala de um lar de uma esposa que honra. Ela fala de um lar, de um marido que zela pela sua casa. Ela fala de pais que cuidam de filhos. Ela fala de maridos que amam a esposa. Ela fala de esposas que edificam. Ela fala de projeto, de futuro, de sonhos, de frutificação. Ela fala de promessas. Ela fala de cumprimento de promessas. Esse é o lugar de uma família em santidade. É na casa dessa família, é na manifestação, é nessa família que a santidade se manifesta. Presta atenção numa coisa, irmão. Santidade não é apenas uma situação espiritual. Santidade é um tipo de comportamento. A palavra santo significa separado, diferente. Amém, irmão? Amém? Santo, diferente. Então essa casa que manifesta essa santidade, não é só a casa perfeitinha. Ai meu Deus, não tem um grito, olha, é a paz lá em casa. Não. É a casa que vive diferente. A santidade lá em casa é a casa que quando erra, corrige. Que quando ofende, perdoa. Amém, irmão? Que quando levanta um muro, quebra o muro para se unir. Essa é a santidade. É a casa que vive o padrão do céu. É a casa que vive o padrão do céu. Porque às vezes quando fala de santidade, tem gente que acha que é muito essa questão de só apenas a questão do jejum e daraná. Também é. Mas a santidade no contexto bíblico, em primeiro lugar, é viva diferente do mundo. Vocês são separados. Vocês são separados. A santidade no seu lar, a santidade na sua casa. Em nome de Cristo Jesus.
Qual que é a coisa mais cara que tem na sua casa? Fala aí, Fernandinho. O fogão. Não, tô brincando. O que é, Fernandinho? A coisa mais cara que tem na sua casa? Ô, Fernandinho, você perdeu a oportunidade de ter uma noite maravilhosa. Você podia falar assim, pastor, a coisa mais cara eu não sei, mas a mais valiosa está aqui do meu lado. Uau, imagina se o cara mandasse uma dessa, irmãos. Então vamos lá, eu vou perguntar agora, mas não, essa resposta não vale mais. Qual é a coisa mais cara lá, Ariel, que tem na sua casa? Gaveta de fraldas. Custa mais que o seu carro? Custa mais que o seu carro, Ariel? Está quase lá. O que mais? A coisa mais cara que tem na sua casa lá, Carlinho. A filha não tem preço. Carlinho. Sua vida, custou caro mesmo sua vida. Plano de saúde está louco com você até hoje. Tá mesmo, não é só, tá mesmo. Coisa mais cara. Esse que é o problema. A paz, ó, o Vini está falando aqui, a paz, né? Essa semana eu conversei com um empresário bem sucedido aqui na cidade. Sofrendo de insônia. Um empresário bem sucedido. Que não dorme, cara. Nem com medicamento pesado, gente. Acho que tem que pedir para ele te ligar. Nem com medicamento. Tem uma empresa muito boa. Não dorme. É sério, irmãos. A paz é algo precioso. Qual que é o problema, irmãos? A gente valoriza muito o que tem preço. A gente fica precificando as coisas. E conforme a gente precifica, esse é. E a gente esquece, irmão, que o que mais vale é a nossa família. Por isso, irmão, essa semana nós vamos entrar em jejum. O jejum é um preço a ser pago. Agora, a sua família vale esse preço desse jejum, irmão? A sua família vale você ficar sem açúcar uma semana? Ô, irmão, que jejumzinho, hein? Não foi eu que fiz, hein? Mas, vai lá, vamos lá, sem açúcar essa semana. Mas vale ou não vale? Vale ficar uma semana sem carne depois? É que na verdade é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa, irmão. O mais precioso desse jejum não é ficar sem o açúcar, mas é nós fazermos tudo isso juntos, ok? Esse é o mais precioso. Então, a dificuldade desse jejum não é o que nós excluímos, mas é nós batalharmos para fazermos isso em unidade, amém? Essa é a preciosidade desse tempo, só para eu deixar ajustado aqui, tá bom? Mas, irmão, presta atenção nisso. Às vezes você briga por causa da sua televisão, cara. Às vezes você briga por causa da mesa, você briga por causa da geladeira, cara. Você briga por causa do celular. Amigo, vamos brigar por causa do nosso amor, vamos brigar por causa da nossa fidelidade, vamos brigar para a gente ter um momento com a família, vamos brigar para desligar a televisão, a gente poder jogar, como a forma a pastora falou. Pare de brigar por essas coisas que passam, em nome de Jesus. Eu gostaria aqui que você tivesse sobre a sua família uma visão de longo prazo. Eu sempre falo aqui com quem tem filhos, mas deixa eu falar com quem não tem filhos. Quem que não tem filhos aqui? Levanta a mão. Não tem filhos? Vamos fazer uma visão de longo prazo. Veja você, daqui 30 anos, aí com a sua família. Hein? Como é que vai estar o Carlos? A cara do pai dele ou não? Hein? E você vai estar a cara da Silvia? Hein, Silvinha? Como é que você vai estar? Veja a longo prazo, pare de olhar hoje, pare de olhar as lutas de hoje, as lutas de agora, veja a longo prazo. Você que tem filho, quem tem filho pequeno aí, com menos de 5 anos, veja o teu filho com 35 anos agora, veja ela, conversa com ela com 35, fecha o olhinho um pouquinho, conversa com a tua filha de 35 anos, conversa com o Oliver agora, com 35, o que ele vai dizer para você? Vai, visão de longo prazo. Nancy, conversa com a tua neta. Vai lá. O que o Guto de 42 anos, filho, daqui 30 anos você vai ter a minha idade. O que o Guto de 42 anos diria para mim? Pai, obrigado porque você trocou de carro. Ou pai, obrigado porque você foi fiel, cuidou da mamãe, cuidou da nossa casa. O que o Guto diria? Pai, obrigado. O que você diria? Conversa, vai lá no futuro.
É isso que falta para nós muitas vezes, irmão. A gente fica com a visão do hoje, a visão da fralda. Esquece a fralda. Olha o Gabriel de 32 anos, 31 anos e pouco. Torcendo para o São Paulo, feliz. Falando assim, papai, o tio Lipe me ensinou. Não, ele não quer ver. Ali é Palmeiras, essa família é Palmeiras. Veja. Faz uma pergunta para o Gabriel de 30 e poucos anos, faz. O que ele vai te agradecer? Ou o que ele vai chorar? Ei, Ney, veja lá o Pedro com 50 e poucos anos, sua idade. O que ele diria para você? Amém, irmão? Você está entendendo? Quem está entendendo? Quem está captando? Essa visão de futuro é que vai fazer a gente posicionar agora. Essa visão de futuro é que vai fazer a gente desfrutar e priorizar coisas preciosas agora. Agora. Em nome de Jesus. Teve um dia que a gente estava em Itapema e a gente encontrou um empresário muito bem sucedido também, de uma grande marca, né, Cláudio? Aquele senhor que começou a chorar ao conversar contigo. Porque os filhos não relacionavam e os filhos declararam que não ia dar neto para ele, lembra? E ele tinha viuvado há pouco tempo. O empresário, muito bem sucedido, rifando as coisas dele, Fer. Rifando. Porque o filho disse, não quero sua empresa, e o outro disse, não vou te dar neto. E ele disse, e aí, construí tudo isso aqui para eles? Estou sozinho. Construí isso aqui para no final, tudo perde o valor. Vocês estão entendendo, irmãos? Você está entendendo? Então, com essa visão de futuro, irmão, eu quero que você construa esse futuro. Hein, Tiagão? 30 anos, cara, você com um neto no colo, ensinando os primeiros Paranauê ali. Desculpa pelo neto, ele não gostou do neto no colo. Mas vai ser benção, amigo, vai ser benção. Daqui 30 anos, cara. Quem vai estar lá daqui 30 anos, em nome de Jesus? Eu quero estar lá. Cláudio. Não, é bastante, hein? Aí orem por mim. Essa falta de visão, irmãos, e nós vamos chegar lá, amém ou não? Nós vamos chegar lá. Agora, como nós vamos chegar lá? Como nós vamos chegar lá? Hoje vai determinar. Hoje vai determinar. Em nome de Jesus, sonhe. Sonhe, irmão, porque o nosso Deus é um Deus de gerações, amém? Sonhe porque o nosso Deus é um Deus de legado. Esses dias eu vi umas fotos antigas dos pastores da cidade, eu vi o seu pai. Cara, é o Neander escrito, cara. É a mesma coisa. O Neander passou aqui domingo, eu falei, cara, eu vi o seu pai, cara, igualzinho, cara, igualzinho. É essa genética, essa dinâmica de Deus. A mesma fidelidade que estava sobre o seu pai, está sobre vocês. Ele é um Deus de gerações, aleluia, Ele é um Deus de legado. Então olhe daqui 30 anos, olhe para a geração, olhe para o legado. Crie uma cultura de santidade na sua casa, amém, irmãos? Amém? Crie uma cultura de santidade. Nós colocamos um filme para assistir ontem à noite, e o filme era para adolescentes, criança e adolescente, mas começou a falar muito sobre o namoro. A Ana já mandou tirar já. Tira esse daí, tira esse vídeo aí. Porque não é para a idade de vocês, não é a hora de vocês. E aí o Guto, mas nós vamos ter que assistir desenho. Assiste desenho. Lá em casa é assim. E eu, tá bom, vamos obedecer a mãe. Aleluia. Também que nós temos uma mãe sábia, né? Mas, irmão, crie uma cultura de santidade, irmão. Crie uma cultura de pureza. Crie uma cultura de santificação. Vai ser mais fácil do que depois lá na frente você ter que ficar ensinando palavras sobre isso. Porque você criou uma cultura, amém? Defina na sua casa princípios inegociáveis. Eu tenho um princípio inegociável que foi ensinado na minha casa. Não deva nada para ninguém, né, mãe? Não deva nada para ninguém. É um princípio inegociável da minha casa, irmão. Princípios inegociáveis, amém, irmão? Ensine princípios inegociáveis, né? Hoje o André me compartilhou algo, né, André, que está acontecendo ali com um conhecido nosso, sofrendo tanto, cara, porque o pai desprezou princípios inegociáveis. Não, de qualquer jeito, vai. Esse aí é garanhão mesmo. Pega todas. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso, irmão. Princípios inegociáveis. Enquanto estiver debaixo da minha casa comendo do meu feijão, eu não aceito isso. A minha mãe é assim. Essa aqui foi brava. O dia que você for, você vai. Mas enquanto estiver na minha casa comendo do meu feijão, quem teve uma mãe assim, dá um glória a Deus. Diga glória a Deus, né?
Tem princípios que são inegociáveis. A gente não aceita, em nome de Jesus. E jamais se esqueça disso, irmão. Que o pecado que destrói a casa, em primeiro lugar, é um pecado contra Deus. Então eu quero levar você e sua família para a presença de Deus. Aleluia. Cada vez mais na presença de Deus, tendo uma consciência de que nós somos chamados, né, para ser amigos de Deus, né? E o amigo de Deus, ele não pode ser amigo do mundo. Amém, irmãos? Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Então, que as nossas casas sejam casas de amigos de Deus. Amém? Amigos de Deus. O pecado nos afasta da comunhão. O pecado nos afasta da presença. E o pecado vai nos afastar da nossa família. Vai nos afastar da nossa família. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. O pessoal quer tocar uma, Arthur? Tem uma aí? Então toca para nós. Diga assim comigo, assim, irmão. O pecado vai me afastar de Deus. E afastar da família. Deixa eu só dar um toque para você, irmão. Porque a gente está desprezando. Mas você sabia que isso aqui tem afastado? Isso aqui tem levado um monte de gente a lugar de pecado hoje. Cuidado, irmão. Não deixe isso aqui te levar para um lugar de pecado. Amém? Não deixe. Minha instrução para você, se você é minha ovelha direta. Você está visitando, fique à vontade. Mas se você é dessa casa, minha instrução. A sua esposa tem que ter a tua senha. E o teu marido tem que ter a tua senha. Eu não aceito. Se você faz parte dessa comunidade, raramente eu faço isso, né, Cláudio? Mas é uma ordem nossa, amém? É uma ordem desse corpo pastoral. Você não pode ter segredos com a sua esposa. E vice-versa. A esposa não tenha segredo com o seu marido. Amém? Em nome de Jesus. Isso aqui eu estou te protegendo. Estou te protegendo. Estou protegendo sua casa. Né? Tem uma coisa simples, irmãos, que eu já faço desde 2010. Eu não assisto filme sozinho na sala. Se a Ana foi dormir, eu faço o máximo para ir também. Às vezes que eu fico, é porque eu estou estudando ou trabalhando no computador. Fazendo as minhas coisas, as minhas atividades que envolvem o ministério. Mas nunca passando o canal na sala. Nunca passando o canal. Nunca. Nunca. Princípios inegociáveis. Amém, irmãos? Amém. Nunca. Nunca. Ou ela vem assistir junto, ou nós vamos dormir juntos. Vamos dormir juntos. Porque, irmão, não edifica. Não tem nada de tão maravilhoso e bom que pode acontecer. Mas de ruim, tem várias coisas. É ou não é? Não edifica. Ah, eu vou sair com os meus amigos e a minha esposa não pode ir. Cara, não tem algo de tão maravilhoso que possa acontecer nesse rolê assim. Mas de... Está entendendo, irmãos? Então, o máximo possível, né? Fique junto, né? Esses dias eu e a Ana estavam olhando um para o outro e dizendo, quase tudo que a gente faz junto. Meu Deus. A gente faz junto. Outra coisa que eu vou falar, academia. Irmão, não vá para academia sozinho. Vai com a sua esposa, irmão. Vai com a sua namorada. Você é bonito demais. Você é uma tentação para aquela mulherada, né? Hein, parceiro? É ou não é? Temos ali o nosso amigo coach. Não, você é muito gato. E eu reconheço. Eu estou reconhecendo. Viu, Júlio? Você é muito gato demais. Só vá com a Lana. Não faça isso. Mulheres, não vai para a academia sozinha. Vá com seu marido. Ou leve uma amiga. Uma amiga crente, né? Não vai levar uma... Leve uma amiga mais crente que você. Por favor, né? Leve uma amiga crente. Vá para a academia. Agora não vá. Não abre brecha, irmão, para você ficar sozinho, para você. Você está entendendo? Quem está entendendo? Cuidado, irmão. Quem recebe direct aí, quem tem rede social aberta, né? Eu tenho. Minha rede social é aberta, é pública. Cuidado a forma que você responde. Cuidado até mesmo quem você responde. Tem algumas pessoas, irmãos, que eu recebo umas mensagens que eu bloqueio direto, eu nem respondo.
fugiu de um assunto básico, mínimo, bloqueia. Não responde. Amém? Eu quero proteger minha casa, meu casamento, minha família. Eu quero proteger a presença dele. Quem está comigo nessa? Quem está comigo nessa? Então, irmão, não viva conforme o padrão deste mundo. Não se amoldeis a esse sistema, mas transforma a sua vida para que você viva a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O meu convite hoje é para que você decida ter uma família rendida aos pés de Jesus. Uma família que seja o lugar exclusivo da ação de Deus e não lugar da ação de Satanás. Você pode declarar? Minha família é um lugar exclusivo da ação de Deus. Um lugar exclusivo da ação de Deus. Nossos sonhos, nosso legado, nosso futuro. As nossas mãos são mãos que abençoam. A palavra de Deus diz que aquele que está plantado junto ao ribeiro das águas, tudo quanto tocarem prosperará. Declare: essas são as mãos da minha casa. Tudo quanto tocar prosperaremos, em nome de Jesus.